Olá pessoal, tudo bom? Antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês com um feliz Halloween. Tá? Hoje é o dia do Halloween, tá? Conhecido também como o Dia das Bruxas, enfim. E eu gostaria de falar hoje com vocês um pouquinho sobre a religião Wicca. Para quem não sabe, a religião Wicca é a religião das bruxas. Os antigos celtas, eles habitavam a Europa, habitavam a Irlanda, habitavam a Escócia, habitavam várias regiões. Os sacerdotes dos celtas eram os chamados druidas. Todo o conhecimento druídico era passado de pai para filho, de geração a geração e de mestre para discípulo, de geração a geração, de maneira oral. Não havia nenhum registro escrito que ficasse com eles, exceto alguns poucos fragmentos. Tá? O que acontece? Quando os romanos adentraram a região dos celtas, as sacerdotisas celtas, tá? Que na língua celta elas eram chamadas de bruxer, que significa aquela que se comunica com os deuses, ela passou a ser chamada de bruxa, porque os romanos não conseguiam pronunciar a palavra bruxa, a palavra celta bruxa. Então eles pronunciavam a palavra bruxa, eles acrescentaram um azinho no final e aí ficou bruxa. A palavra bruxa significa aquela que se comunica com os deuses. Essa é a tradução da palavra bruxa da língua celta para o português. As bruxas, elas eram sacerdotisas da religião celta. Lembrando que a religião celta era uma religião puramente naturalista, ou seja, se baseava na natureza. Os pinheiros eram considerados como sagrados, as florestas eram consideradas como templos de dedicação aos deuses. Então não havia um templo feito de pedra, construído pelos celtas. O máximo que eles faziam era ambientes, né, ambientes agrícolas, ambientes no meio das florestas mesmo. Pequenos altares que eles faziam no meio das florestas. E exatamente porque as pessoas, os romanos não conseguiam pronunciar a palavra bruxa, acabaram acrescentando um A no final e acabou ficando bruxa. E essa foi a origem da bruxa. Bruxa, portanto, nada mais é do que uma sacerdotisa celta. Talvez você esteja me perguntando, mas e quanto ao caldeirão? O caldeirão, para quem não sabe, era um altar, né, uma espécie de panela gigante, assim, grandona. Era um altar em que se sacrificavam animais e, em alguns casos, até mesmo pessoas na religião celta. Os povos celtas, eles costumavam sacrificar pessoas, né, cativos de guerra. Assim como os incas faziam, os astecas faziam, os maias faziam, os celtas também faziam isso. Sacrificavam, no caso, pessoas do exército inimigo que haviam sido derrotadas por eles. Então, o caldeirão nada mais é do que um altar de dedicação aos deuses celtas, tá? No caso da vassoura, a ideia da vassoura é da purificação. Com a vassoura você limpa a casa, com a vassoura você varre o chão. Vassoura tem a ver com purificação. A ideia da vassoura ela já surge mesmo com celtas, porque eles se utilizavam da vassoura não apenas para limpar o chão, mas também eles acreditavam que entrando em contato com a sacerdotisa através da vassoura iria limpar todas as impurezas espirituais que o indivíduo possuía, todos os problemas que o indivíduo possuía. Então daí surge a ideia da bruxa com uma vassoura. E como as bruxas, as sacerdotisas celtas, elas praticavam aquilo que no esoterismo hoje se chama projeção astral, se dava a ideia de que é aquele processo pelo qual você remove o seu próprio espírito e lança ele no éter. Falava, né, que as bruxas saíam voando. Essa ideia da bruxa voando nada mais é do que uma espécie de simbolismo para aquilo que realmente acontecia. O que realmente acontecia é que as sacerdotisas celtas, por serem dotadas de um grande nível de conhecimento espiritual, elas conseguiam fazer com que o espírito delas saísse do corpo e voasse, né, de maneira gasosa praticamente, voasse sobre toda a região e elas pudessem contemplar tudo o que estava acontecendo dentro da aldeia. Tá? Então a bruxa não é algo maligno, não é algo do mal. A bruxa nada mais é do que uma sacerdotisa, apenas isso e nada mais. A ideia
do gato preto se baseia exatamente no fato de que o gato, ele na crença celta, o gato ele era um animal que detinha um grande poder mágico. Então daí surge a ideia da bruxa sempre envolvida com gato preto. Lembrando que a religião celta ela teve muito destaque na Europa cristã lá por volta do século XII, do século VIII, por aí, entre o século VIII e o século XII, quando começou a haver guerra entre padres e bruxas. Por quê? Porque as pessoas que sofriam de doenças eram levadas até o sacerdote, até o padre, até o sacerdote cristão. O padre fazia a unção dos enfermos e nada. O doente não recebia uma única cura sequer. Se estava morrendo, voltava para casa e morria. O que acontecia? As bruxas, as sacerdotisas celtas, exatamente porque a religião celta era uma religião predominantemente agrícola, era voltada para a natureza, as bruxas elas conheciam vários chás, vários tipos diferentes de chás e de emplastros que se poderiam usar no corpo da pessoa e que curava a pessoa de várias doenças. Então, o doente ia até o padre não resolvia a doença, não curava a doença do indivíduo, aquele mesmo indivíduo ia até a sacerdotisa celta, até a bruxa, né? Até a bruxa, e a bruxa então curava através de emplastros naturais, né? E através de chás totalmente naturais. E isso fazia com que as bruxas fossem consideradas em alta estima pela população europeia. Porque as pessoas diziam, bom, a gente vai na direção do padre, o padre não cura a gente da doença. A gente vai na direção da bruxa, a bruxa cura a gente de qualquer doença. Então, isso fazia com que a religião celta fosse muito estimada. As pessoas iam até as casas das bruxas, as pessoas conversavam com as bruxas, as pessoas entravam em contato com elas, as pessoas procuravam conhecer, né, melhor a religião celta. Isso numa época em que os celtas estavam sendo abafados pelo cristianismo europeu, né? Mesmo assim, as bruxas de alguma maneira prevaleceram. O que acontece? Para criar uma propaganda negativa acerca da religião dos celtas, os cristãos começaram a se utilizar de histórias locais e começaram a alterar essas histórias locais. E aí começaram a colocar a personagem da bruxa, né, da sacerdotisa celta da bruxa, dentro dessas historinhas como sendo algo negativo. Por exemplo, naquela famosa historinha do João e Maria, na história do João e Maria aparece uma bruxa. A bruxa aparece desejando devorar o Joãozinho e Maria. Só que a ideia era a seguinte, na história original não aparecia nenhuma bruxa. O que houve? O que houve foram que cristãos, da época do século XII, século VIII, por aí, eles colocaram a personagem da bruxa dentro da historinha que todos conheciam, colocaram a personagem da bruxa dentro da historinha para criar uma propaganda negativa acerca das bruxas e da religião celta. E isso, de alguma maneira, levaria os pais a ensinar a seus filhos cristãos desde pequenos a não se meter com a religião celta, não aderir à religião celta, não procurar a religião celta, não procurar as bruxas por nada. Porque, afinal de contas, aí eles criaram aquela ideia, né? As bruxas matam criancinhas, as bruxas comem criancinhas, as bruxas fazem um monte de maldade. E isso era introjetado na cabeça das crianças cristãs através de historinhas criadas pelos próprios cristãos para fazer com que o cristianismo prevalecesse sobre a religião das bruxas, sobre a religião celta. O que acontece? O que acontece é que, mesmo assim não adiantou, e aí começou a surgir a proibição oficial, né, de se praticar bruxaria. E aí as bruxas passaram a ser queimadas em praça pública. Ou seja, já que o mal, né, a propaganda má, digamos assim, me fugiu não. Mas já que a propaganda má, propaganda negativa, o marketing negativo não funcionou e as pessoas continuaram procurando bruxas, mesmo após ouvir historinhas infantis do Joãozinho e Maria e coisas do gênero. Então aí, os sacerdotes tiveram a seguinte ideia, os sacerdotes e o líder local tiveram a seguinte ideia, vamos começar a matar as bruxas. E foi assim que surgiram as primeiras fogueiras, foi assim que começaram a matar as bruxas em fogueiras. Algo que não era natural na Europa, algo que os europeus jamais tinham imaginado que aconteceria, porque os europeus gostavam das bruxas, né? Então, a palavra Halloween, né,
é uma contração do termo escocês Hallows, né, Eve, que significa a véspera do dia de Todos os Santos, né, que é a data comemorativa do calendário cristão, né. Existem aí como é que surge a religião Wicca? Lá por volta do século XVIII, XIX por aí, pessoas começaram a estudar mais a religião dos celtas, dos antigos celtas, arqueólogos começaram a pesquisar, houve uma difusão maior do conhecimento dos antigos celtas no mundo cristão lá por volta do século XVIII, né? Nessa época já não existia mais os celtas há muito tempo, né? Então o que aconteceu? Aí surge a religião Wicca, que é uma religião que existe até os dias de hoje, surgida lá por volta do século XVIII, XIX. O que é o Wicca? O Wicca é a bruxaria. O Wicca representa o retorno da religião celta no mundo cristão. E hoje a religião Wicca ela é muito famosa nos Estados Unidos, no Brasil, em várias partes do mundo. Tá? Você provavelmente já teve contato com uma mulher que era sacerdotisa, era uma bruxa, era uma sacerdotisa da religião Wicca. Tá? Lembrando que os wiccanos, os adeptos da Wicca, eles praticam uma espécie de bruxaria moral. O que é bruxaria moral? Eles jamais fazem feitiçaria contra o seu próximo. Por quê? Porque, por exemplo, existe uma história na Wicca que é muito interessante. Eu sei porque eu já interagi com pessoas que eram sacerdotisas da religião Wicca. Na religião Wicca se fala o seguinte, que quando você aponta o seu dedo contra o seu próximo, falando mal do seu próximo, existem 3 dedos que vêm na sua direção. E se você tem o hábito de apontar o minguinho assim para cima, levantar o minguinho, aí são 4 dedos, né? Então, na religião celta, na religião Wicca, se diz o seguinte, que quando você pratica magia contra o seu próximo, quando você faz magia, feitiçaria, olho gordo e qualquer outra coisa contra o seu próximo, esse mesmo fenômeno que você lançou contra o seu próximo volta triplificado contra você. Tudo que você deseja de bom para o seu próximo volta 3 vezes para você. Tudo que você deseja de mal para o seu próximo volta 3 vezes para você. Então as sacerdotisas Wicca, as bruxas, as sacerdotisas wiccanas, elas dizem: jamais deseje o mal do seu próximo. Jamais deseje nem o mal do seu próximo e nem faça nenhum ato de feitiçaria ou de magia negra contra o seu próximo, porque isso vai voltar para você. O que você pensa de mal contra o seu próximo, o que você faz de mal contra o seu próximo, volta 3 vezes contra você. Então, nesse Halloween, uma das lições que eu gostaria de deixar aqui para vocês, uma lição da Wicca, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que é a religião da bruxaria, a religião do Halloween, propriamente dito, jamais pense nada contra o seu próximo, jamais faça feitiços contra o seu próximo, jamais faça nada que venha prejudicar o seu próximo. Porque aquilo que você fizer contra o seu próximo vai voltar contra você triplificado. Tá? Lembrando que a religião celta, a religião Wicca, melhor dizendo, a religião Wicca, ela venera a grande deusa, tá? A grande deusa de vários nomes, cujo símbolo é a lua, tá? Então, é muito comum você ter rituais na religião Wicca relacionados com a lua. A maioria dos rituais estão relacionados com a lua, porque na Wicca se aprende que a lua é a forma simbólica, digamos assim, a forma natural, a forma visível da grande deusa de vários nomes, né? A grande deusa ela não tem apenas um nome, ela tem inúmeros nomes. Ela é Hecate, ela é Isis, ela é Freia, ela é Hera, ela é Afrodite, ela é... E cada tipo de feitiço da religião Wicca, as bruxas, as sacerdotisas Wicca, elas chamam a grande deusa por aquele nome correspondente àquele tipo de feitiço que elas estão chamando. Por exemplo, se há um feitiço voltado para o amor, elas chamam a grande deusa pelos nomes relacionados à fertilidade. Afrodite, Isis, Freia, Hecate e vários outros nomes relacionados. Se há um ritual para a prosperidade ou para a sabedoria, vamos supor, elas pronunciam o nome de Sofia, elas pronunciam o nome de Atena, enfim. Então, por isso que elas não chamam a grande deusa por um único nome. Elas dizem que a grande deusa tem infinitos nomes, tem vários nomes, que é a grande deusa de infinitos nomes, e elas usam um nome para cada tipo de ritual. Tá? A grande deusa, que seria a lua,
ela tem um consorte, um marido, que é o deus do sol, que ele tem a fisionomia de um homem com chifres, lembrando muito a fisionomia do deus Pan, tá? Só que na religião Wicca, na religião das bruxas, na religião Wicca, que nada mais é do que o retorno da religião celta, na religião Wicca, a lua, a deusa, é a deusa principal e o homem, né, o macho, o deus, ele é apenas o consorte. Por quê? Porque a religião Wicca ela é uma religião matriarcal. Enquanto que nas outras religiões o deus é o principal e ele é casado com uma deusa, né? Na religião Wicca ocorre o contrário. A deusa é que é a principal e ela é casada com Deus. Tá? Lembrando que existem várias hipóteses, vários tipos de hipótese acerca do porquê que a Wicca tem esse nome. Né? Uma delas diz que a palavra Wicca vem do inglês, ou do original celta witch, que significa feitiçaria. Outros dizem que está relacionado à sabedoria, né? E existe uma história que diz que os romanos, quando entraram em contato com as sacerdotisas celtas, as sacerdotisas celtas levantavam suas mãos e olhavam para a lua em seus rituais, e os romanos diziam que acreditavam piamente que a sacerdotisa celta alterava o próprio formato da lua, né? Tamanho era o poder que havia nas sacerdotisas celtas. Tá? Então não é algo para se brincar. Lembrando que a religião Wicca, a religião wicana, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ela tem 8 sabás. Tá? Lembrando que a palavra sabá vem do hebraico shabá, que significa descanso ou brilho. Né? Algumas pessoas dizem que é brilho. O primeiro sabá da religião celta é o Samhain, né? Que seria o nosso Halloween, tá? Que cai no dia 31 de outubro no hemisfério norte e no dia 30 de abril ou 1º de maio no hemisfério sul. Tá? Está relacionado à morte e aos ancestrais, porque nesse dia, na época dos antigos celtas, os sacerdotes e as sacerdotisas celtas, né, os druidas e as bruxas, eles incorporavam os mortos. E aí as pessoas que queriam conversar com seus entes queridos que já haviam falecido iam lá, interagiam com os sacerdotes e as sacerdotisas celtas, e aí, então, ocorria esse contato do vivo com os mortos, tá? E as pessoas colocavam, acreditava-se que nesse dia, no dia do Halloween, no 31 de outubro, se acreditava que se abria um portal, né, entre as dimensões, em que os espíritos dos mortos e os deuses relacionados com a morte adentravam o mundo dos vivos. Tá? Então havia toda essa questão. E aí, geralmente se colocava comida, a comida favorita do falecido, exatamente no local onde o túmulo dele se encontrava e também no local, né, onde ele havia morado ou onde ele havia morrido. Tá? Daí surge aquele jeito, né, dos norte-americanos, das crianças saírem fantasiadas e dizerem gostosuras ou travessuras, né? As crianças ali estão representando os espíritos dos mortos e os deuses e os demônios saindo das dimensões superiores, dos portais superiores e vindo ao mundo dos vivos e exigindo comida, né? Que as pessoas vivas deem comida para eles, as comidas favoritas deles. No caso das crianças seriam os doces, né? Um outro sabá, né, é Yule, né, Yuletide, né, que é a festa do Yule, tá, que está relacionado ao solstício de inverno e renascimento do Sol. No hemisfério norte é 21 ou 22 de dezembro e no hemisfério sul 21 de junho. O outro sabá é Imbolc, né, que no hemisfério norte é no dia 1º ou 2 de fevereiro e no hemisfério sul é 1º de agosto. E está relacionado à primavera, são os primeiros sinais da primavera. O outro sabá é o Ostara, ou Ostara. No hemisfério norte cai em 21 ou 22 de março e no hemisfério sul em 21 ou 22 de setembro. Esse está mais relacionado com o paganismo nórdico. Ele seria o equinócio e o começo da primavera. Depois o outro sabá seria o Beltane, tá? Cai no dia 30 de abril ou 1º de maio no hemisfério norte e 1º de novembro no hemisfério sul. E ele tem a ver com o pleno florescimento da primavera. E aí já começam a surgir alguns contos de fada falando sobre primavera. Lembrando que na religião celta, as fadas eram consideradas deusas. Tá? Deusas para as quais você colocava alimentos, inclusive em pratinhos, para que as deusas, chamadas fadas, viessem e comessem aquele alimento.
Se você não desse nada para as fadas e as fadas viessem e não encontrassem nada na sua casa que fosse dado para elas, elas iriam destruir a sua casa com maldições, doenças, pestes. A mesma coisa que os leprechauns, né? Os leprechauns também, se você não deixasse para o gnomo ou para o leprechaun, se você não deixasse um pratinho de leite, né, um leite no chão, se você não deixasse isso e viesse um leprechaun e procurasse um pratinho de leite e não encontrasse nada, o leprechaun, o gnomo, o duende, enfim, voltaria e prejudicaria a sua vida, jogaria doenças em você, faria um monte de tipo de coisa negativa contra você e contra a sua vida, e nada daria certo na sua vida depois disso. E isso é a religião celta, tá, pessoal? A religião celta pregava isso, porque a religião celta, originalmente, ela acreditava em vários deuses, tanto deuses maiores quanto deuses menores. Acredita-se que a religião celta originalmente fosse matriarcal, acreditasse numa deusa principal. Depois você tem o sabá chamado Lita, que cai no hemisfério norte, cai no 21 ou 22 de junho, e no hemisfério sul em 21 de dezembro. Tá? Tem a ver com solstício de verão. O outro sabá seria o Lugnazad, tá? Seria o 1º ou 2º de agosto no hemisfério norte e 1º de fevereiro no hemisfério sul, e está relacionado à colheita de grãos. E depois, o próximo sabá é Mabon, né, o Modron, seria 21 ou 22 de setembro no hemisfério norte, hemisfério sul 21 de março, né, e estaria relacionado ao equinócio de outono, e a colheita das frutas. Lembrando que a estrela, né, o pentagrama, que o símbolo da Wicca é um pentagrama, tá, envolto num círculo. O pentagrama, ele tem a ver com a deusa, com a estrela d'alva, né? A estrela Vênus, que é a estrela d'alva, que é a primeira estrela que aparece de manhã antes do aparecimento do Sol, tá? Então, chega um momento lá por volta das 6 horas da manhã, em que 5 e meia da manhã por aí, em que tu não tem mais nenhuma estrela, tá? Só aquele fundo preto no céu, né? E tu não tem ainda o Sol, porque é cedo demais para ter o Sol e é tarde demais para ter estrela. Não só não tem nenhuma estrela, como também não tem Sol. Então tá só aquele pretume em cima. Mas se tu olhar para cima, tu vai ver que só tem uma estrela brilhante, que ela não pisca. É aquele brilho único, tá? Aquela luzinha única. Não tem um brilho piscando nem nada. Essa estrela única, que não brilha, que fica só acesa ali, é o planeta Vênus. É o planeta Vênus. Lembrando que por ordem de afastamento no Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Lembrando que Plutão, segundo alguns, deixou de ser planeta e passou a ser um planetoide. Então o planeta Vênus, ele é o 2º planeta por ordem de afastamento do Sol. E exatamente por ele ainda estar próximo do Sol, ele brilha muito. Além dele ter um brilho propício, né, um brilho forte emanando dele mesmo, ainda o Sol ajuda ele a brilhar com mais força. Então, Vênus é aquele planetinha que fica brilhando ali quando não tem mais nenhuma estrela e quando o Sol ainda não apareceu. Vênus, na cultura romana, na religião romana, era a deusa, a mesma deusa que os gregos consideravam como Afrodite. Então, Vênus é símbolo do amor. Tá? Então, os antigos romanos chamavam, inclusive, o planeta Vênus, ou a deusa Vênus, de Lúcifer, né? Portadora da luz. Então quer dizer que está tudo relacionado, né? Lúcifer, Vênus, né? Então tem a ver com amor, tá? Amor. Planeta Vênus tem a ver com amor. Então o símbolo, o reflexo que dá do planeta Vênus quando você olha de determinado tipo de hemisfério, o reflexo que dá lembra bem direitinho uma estrela de 5 pontas. Então a estrela de 5 pontas é o símbolo do planeta Vênus, é o símbolo do amor, é o símbolo da deusa Vênus, é o símbolo da deusa, né? E o fato de estar circulado ao redor tem a ver exatamente com o desejo de que o amor perpetue-se por todas as extremidades do universo, por todas as extremidades do mundo, que o domínio da grande deusa se perpetue por todo o mundo. E tem a ver também com a ideia de limitação, né, para impedir que as forças do mal adentrem. Tem essa ideia também. Por isso que em todo o ritual Wicca, né, geralmente as sacerdotisas, as bruxas, elas fazem um pentagrama no chão e fazem um círculo ao redor dele e colocam velas ao redor do círculo, né, junto do círculo.
e fazem um ritual para os espíritos do norte, para os espíritos do sul, para os espíritos do leste, para os espíritos do oeste. Tá? Lembrando que o pentagrama também tem a ver com os elementos básicos, né? Que é fogo, ar, terra, água e o quinto seria o espírito. Tá? Então, esses seriam os 5 elementos primordiais. E estão representados também no pentagrama com um círculo ao redor, símbolo da religião Wicca. Tá certo? Então, analisando mais algum outro aspecto, lembrando que muitas vezes a religião Wicca, as sacerdotisas, as bruxas da religião Wicca, elas chamam a si mesmas de bruxa, tá? Bruxa naquele sentido etimológico original, né? Aquela que se comunica com os deuses. Mas de vez em quando os adeptos da Wicca também se chamam de pagão. Por que pagão? Porque a palavra pagão vem da palavra latina pagani, que significa campesino, rural, agrícola, algo relacionado ao campo, tá? Então, por quê? Porque os cristãos, eles chamavam os celtas de pagani, porque a religião celta era uma religião rural. Os deuses da religião celta, da Irlanda, da Escócia, enfim, eram deuses relacionados a rural, a algo rural, montanhas verdes. Até hoje a Irlanda é coberta com montanhas verdes, então a religião deles tinha a ver com vegetal, natureza, rural, algo do campo, algo campesino. Então, por isso que os cristãos eles chamavam os celtas de pagãos. Ah, aqueles pagani, aqueles pagãos, aqueles campesinos. E acabaram, assim, fazendo com que a palavra pagão, que significava campesino, passasse a ter um sentido pejorativo de idólatra. Mas pagão não tem nada a ver com idólatra. Pagão ou pagani tem a ver com campesino. Algo rural, algo da zona rural, algo do campo, tá? Então, o que nós devemos entender é que quando as sacerdotisas wiccanas, elas chamam a si mesmas de pagãs, né, pagãos, eles estão, na verdade, fazendo alusão ao fato de que a religião deles é uma religião predominantemente rural, predominantemente campesina. Tanto é que muitos dos rituais das bruxas até os dias de hoje são rituais em que elas aparecem, as bruxas geralmente se reúnem em cima de montanhas ou em campos abertos, fazem um círculo no chão, colocam velas e procuram voltar os seus olhos para a lua, geralmente em noites de lua cheia, tá? E fazem seus rituais ali. Como a religião celta valoriza a grande deusa, né? E vê o deus cornífero como apenas o consorte da grande deusa, é muito comum elas fazerem rituais, né? Que valorizam toda a vida da mulher, né? A infância, a adolescência, a juventude e a velhice, né? Aí existem rituais para cada fase da vida da mulher. Rituais que têm como objetivo instaurar a reflexão, né, para a mulher, fazer com que a mulher reflita. Então veja que a Wicca, ela é uma religião predominantemente voltada para a mulher. Não é que seja uma religião somente para mulheres, não. Mas como ela é uma religião matriarcal, né, coloca a mulher como sendo a ênfase principal, a grande parte dos rituais estão voltados mais para mulheres. Então, por exemplo, existe um ritual voltado para a menstruação, para comemorar o momento em que a menina passou a menstruar. E aí, geralmente se veste a menina de vermelho e se agradece à grande deusa pela saúde da menina. Existem rituais voltados para a velhice, em que se coloca a mulher, né? Geralmente a mulher na religião Wicca ela faz um diário da sua vida, um diário tanto dos sonhos quanto da vida, né? Existem 2 diários que geralmente se faz na religião Wicca. Um diário dos sonhos, em que ela anota todos os sonhos que ela considere como os mais importantes, e aí ela procura saber a simbologia daqueles sonhos, e um diário para a vida, em que ela anota todos os aspectos mais importantes da vida dela. E muitas vezes ela lê, né, trechos desse diário em festividades em que se comemora a ancianidade dela, o momento em que ela virou uma anciã. E aí ela lê trechos, né, ela não lê todo o diário, mas ela lê trechos daqueles momentos em que ela mais
acha interessante de se comentar, de compartilhar com as colegas wiccanas. Geralmente, na religião Wicca, se faz rituais envolvendo apenas flores, né? No máximo vinho, bolachas, enfim, tá? Não se usa rituais de sangue na religião Wicca, tá? Porque a religião Wicca é uma religião que tem como objetivo o bem, né? A vida. Então não se usa rituais macabros, digamos assim, na Wicca, não se usa, tá? Lembrando que esse ritual da mulher enquanto idosa, enquanto jovem, enquanto adulta, enfim, é o chamado da Mãe Tríplice, ritual da Mãe Tríplice, em que se simboliza a lua como crescente, cheia e minguante. Tá? A crescente seria a mulher na sua juventude, a cheia seria a mulher enquanto adulta e a minguante já seria a terceira idade da mulher, quando a mulher está envelhecendo. O círculo mágico ele é muito importante na religião Wicca, porque é onde as bruxas se unem para usar a sua energia, fazer seus rituais e para promover o amor ao próximo, a alegria, a igualdade, a fraternidade, expulsar os espíritos que possam prejudicar o desenvolvimento de suas famílias. Enfim, então existe muita coisa, existem muitas coisas que eu poderia falar para vocês sobre a religião Wicca. Lembrando que que na religião Wicca nós temos dois triângulos, tá? Dois triângulos voltados para cima, né? Um triângulo voltado para cima e um triângulo voltado para baixo. A união dos dois forma o pentagrama, tá? O triângulo voltado para cima representa o fogo e também é o símbolo do falo, do órgão genital masculino. Já para baixo, assim, é o símbolo da água e representa a vulva, ou seja, o órgão genital feminino. Então o pentagrama representa o sexo, a união do masculino e do feminino. Muitas coisas eu poderia falar mais sobre a Wicca, mas para não fazer um vídeo ainda maior do que já está, já deu mais de meia hora, eu vou finalizar por aqui desejando a todos vocês um feliz Halloween. Forte abraço, até mais.